Bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Nutri, onde você aprende a ter uma alimentação leve, super saudável e que vai te ajudar a potencializar o seu emagrecimento. Muito prazer, eu sou a Nutri Dalila Angélico e eu quero que você já deixe o seu gostei, se inscreva aqui no meu canal, que toda segunda-feira nós temos uma live e a live de hoje é sobre como descomplicar o processo de emagrecimento. Cada vez mais o emagrecimento vem sendo complicado. Você só pode fazer isso, você tem que fazer jejum, você tem que comer tantas coisas, você só pode comer proteína e por aí a confusão já está formada. E a gente consegue entender cada vez menos algo tão importante que é o nosso funcionamento metabólico, como o nosso corpo funciona, quais são as demandas reais que realmente vão influenciar ou não no meu processo de emagrecimento. Sempre lembrando que o processo de emagrecimento ele é individualizado. Ou seja, é diferente para cada pessoa. Então a gente precisa estar atento aos nossos próprios sinais para que o emagrecimento não seja para a gente um sofrimento tão grande, tá? Entender quais são as nossas dificuldades é diferente de forçar o nosso organismo a uma estratégia que não é eficiente para ter bons resultados. Então vamos lá! Já deixe seu gostei, salva esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, porque eu quero que você esteja comigo toda segunda-feira na nossa live das 7 horas e que você também assista os outros vídeos que a Nutri solta aqui no canal, tá? Sejam todos bem-vindos e eu tô muito animada para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Vamos lá agora direto para nossa live de como descomplicar de vez o nosso emagrecimento. Vamos começar falando que o nosso corpo ele dá sinais. Então você tá dentro do seu corpo. Você tem que ser capaz de entender esses sinais que o seu corpo tá te dando para que mostrar que tem algo errado. Como o quê? Dores de cabeça, queda de cabelo, uma TPM exagerada, cólica, alteração de humor, intestino que hora tá preso, hora tá solto, dificuldade de concentração, inchaço, distensão abdominal, má digestão, alterações hormonais, gastrite, sinusite, enxaqueca e outras inflamações alteram o nosso funcionamento metabólico. E o nosso organismo funciona de forma cíclica, ou seja, ele acompanha o ciclo da natureza, tá? Por isso, a gente tem que deixar claro a importância de um sono de qualidade, um despertar cheio de energia e muita animação e uma digestão que seja eficiente, leve, que te deixe confortável, porém satisfeita. E é claro que não podemos deixar de lado sobre as nossas excreções. Fazer o número 2 bonito todos os dias é algo que é muito importante, tá? Isso são premissas para um bom funcionamento metabólico. Nesse momento você já deve estar assim, gente, é muito difícil uma pessoa estar tão completona assim na saúde, né? Intestino ok, energia ótima e ter um percentual de gordura alto, tá? Isso, quem não tá com dor de cabeça, não tá com queda de cabelo, tá acordando com energia sobrando, tá dormindo bem, normalmente essa pessoa não vai ter excesso de percentual de gordura. Isso é uma estratégia interessante porque a gente precisa entender. Então, eu falo, eu não tô dormindo bem. Então, beleza, vamos trabalhar esse ponto? Eu tô acordando sem energia. Tô até durmo bem, mas eu acordo sem energia. Então, vamos melhorar esse ponto? Então, hoje a gente vai trazer essas estratégias para ter essa ativação metabólica mais eficiente e faça com que você realmente entenda o que funciona e o que é necessário para você dentro da sua rotina, tá? Sempre trazendo essa questão da individualização. A individualização dentro do acompanhamento nutricional é essencial para que você potencialize os seus resultados e entenda como que o seu corpo funciona dentro da sua rotina, né? Porque tem rotina que é mais acelerada, tem rotina que é menos acelerada, e aí as dificuldades são diferentes para cada pessoa. Quando a gente melhora a nossa relação com a comida, a gente facilita o nosso processo de emagrecimento, deixando o emagrecimento mais saudável, né? E duradouro. E o que a gente vai fazer isso? Para que o processo de emagrecimento seja saudável e duradouro, nós vamos falar sobre 3 pilares que são os mais importantes, que vão dar essa sustentação dentro do processo de emagrecimento. O primeiro pilar é a autoestima e o autoconhecimento. A forma como um indivíduo se percebe no mundo influencia os conceitos e os valores da sociedade nele. Então, eu gosto de explicar que a alimentação
é um processo biopsicossocial. O meio, onde eu vivo, importa para o que eu como, né? Então, eu tenho hábitos e tenho costumes que são regionais, que são da minha cidade, que são da minha casa, que são do meu país. Então, isso muda em cada local e sociedade que essa pessoa está inserida. Não comemos apenas para nutrir o nosso corpo, mas também por convívio social, por prazer, por tristeza, por falta de consciência emocional. Não sei o que eu estou sentindo, então preciso lidar com isso de alguma forma, e comendo pode ser uma opção. E o bio é o biológico do nosso corpo. Eu vou comer para nutrir funções essenciais do meu funcionamento. E o psico é as emoções. Então, como as minhas escolhas alimentares, como as minhas emoções influenciam nas minhas escolhas alimentares. Todo mundo sabe que, de acordo com cada emoção, temos vontades específicas de consumir cada tipo de alimento. Quem diz o contrário tá vivendo errado, tá? E o problema não é esse, mas sim que a gente faz essas escolhas e consome esses alimentos sem consciência do que a gente está fazendo. Aí sim, isso seria um problema. Vou dar um exemplo aqui dessa questão social. Vocês já viram uma festa ali de amigos, de família, sem comida e sem bebida? Gente, se falar isso, vou fazer uma reuniãozinha aqui em casa, sem comida e sem bebida, as pessoas nem aparecem, ninguém vai. Porque vai ser um verdadeiro desastre, as pessoas vão fazer o quê? Então, o nosso social também é muito importante. Nós comemos e bebemos socialmente para ser aceito em grupos, tá? É uma atitude super normal do ser humano, mas muitas vezes a gente não tem consciência disso. Então, principalmente uma pessoa que vai ter uma vida social muito ativa, às vezes ela está sem controle no que ela escolhe, no que ela consome, porque ela está priorizando esse convívio social e isso fica muito mais difícil para ela. Então, a gente precisa fazer esses entendimentos, esse trabalho de entendimento, para que essas ações sejam refinadas na hora de trazer uma estratégia eficiente para cada um de vocês, certo? E o segundo pilar é a alimentação. Muito mais do que contar calorias, tá, gente? Isso não é o mais importante. É necessário ter nutrientes dentro da nossa alimentação. Colocar esses nutrientes de forma inteligente e estratégica para que a gente tenha maiores resultados. Beleza, Nutri? Como é que eu faço isso? Escutando o seu corpo. As escolhas alimentares devem ser feitas de maneira que se adequem às suas necessidades, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso, de quais estratégias são mais inteligentes e estratégicas na hora do passo a passo. Então, daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto. E o terceiro pilar é a inteligência emocional. As nossas emoções, elas estão presentes dentro da nossa rotina diária. Nós sentimos emoções a todo momento e a toda hora, todos os dias, em qualquer trabalho, em qualquer coisa, tá? E isso é completamente normal. Porém, muitas vezes a gente não sabe lidar com essas emoções e com esses sentimentos de maneira saudável. Lidar com as frustrações e dificuldades pode gerar momentos de maior ansiedade, onde nós usamos a comida como que, gente? Como que? Anestesia. Então eu não tô gostando dessa emoção. Isso tá me gerando sofrimento e eu preciso parar de sofrer, eu preciso parar de sentir. E aí, quando eu vou parar de sentir isso, o alimento vem ali como uma forma de anestesia. Quando eu estou comendo um chocolate ou uma Pringles ou um alimento gorduroso e doce, eu não sinto aquela emoção. Então, a comida vem muitas vezes como forma de anestesia das dores e dos sentimentos, e o que gera um processo de frustração e dificulta o processo de emagrecimento cada vez mais. Então, é necessário ter um equilíbrio no que envolve as nossas emoções para desenvolver uma inteligência emocional, para lidar com os processos de autossabotagem e dessa forma vamos ter uma relação mais saudável, tanto com as nossas emoções como com os alimentos. Então, emoção mal resolvida ou não resolvida chama por comida, principalmente porque não sabemos lidar com ela, tá? A nossa vida é cheia de afazeres, de emoções, de desafios e não podemos deixar de pensar na nossa alimentação. A alimentação, ela vai compor todo o nosso corpo. Então, entender como que eu posso usar isso para ter uma rotina mais saudável é essencial para que você construa a sua própria rotina emagrecedora.
Eu vou dividir as refeições dentro da estrutura básica, para que vocês possam entender a importância de cada uma das refeições. São elas, então, o café da manhã, o almoço, os lanches intermediários e o jantar. Nesse momento, já começa algumas dúvidas, tá? Normais, que quando a gente fala sobre alimentação. Quantas refeições eu preciso fazer por dia? De quanto em quanto tempo que eu preciso comer? Isso tudo depende da sua rotina, do seu corpo, do que seu corpo está pedindo. Por exemplo, se você acorda cansado ou cansada e vai lá, toma só 2 xícaras de café, você precisa melhorar o seu. Então vamos voltar aqui, ó. Se você acorda cansada e você só vive, só tem vida depois que você toma 2 xícaras de café ou 1 xícara de café, o que você precisa melhorar? O seu lanche da tarde, para poder fazer uma regulação do seu cortisol. Quando você melhora o seu lanche da tarde e o seu jantar, à noite você melhora a sua produção da melatonina. Então você vai acordar com mais energia e mais disposição, não precisando desse café essencial para poder acordar. Quando você faz isso, como é que você faz isso? Vamos lá no lanche da tarde incluir um chá de hibisco com erva doce, por exemplo. E no lanche da noite, você vai colocar mais proteína. Ou então mais proteína à tarde também, junto com essa bebida, não tem problema. E mais proteína à noite, junto com um suchá de maracujá com camomila, por exemplo. E colocar umas gotinhas de própolis alcoólico. Essa combinação da camomila com própolis é uma chave bem interessante para aumentar a sua produção natural de melatonina, que é o hormônio do sono, para ter um sono mais restaurador. Outra situação comum é quando a pessoa não sente muita fome durante o dia e à noite ela vira uma capivara raivosa. Chega em casa do trabalho e simplesmente quer comer tudo que está dentro da geladeira e não tem fim. Nesse horário do entardecer, por volta das 18, 19 horas, é o horário da ansiedade e da angústia. A maioria das crises de ansiedade costumam se dar por mais intensas por volta desses horários. E como tudo que o nosso corpo faz, ele tem um motivo. Por que você está sentindo isso? Um momento, nesse horário, o cortisol ele devia estar caindo, está ficando mais baixo. E aí você está tendo um pico e o cortisol vai baixando e você aumenta a sua produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E para isso acontecer, o seu cortisol tem que estar todo desregulado, tá? E aí, quando você intensifica, esse cortisol tá alto, você aumenta o apetite, as emoções estão um caos, e aí tudo vira um intensificador dessas emoções. Então, teve um péssimo dia, já sabe, aquele aperto no peito, aquela fome de leão vão te acompanhar nesse momento. Então, precisa ficar atento, tomar cuidado com isso para poder fazer a gestão desse momento ali e melhorar isso. Você não vai conseguir resolver na hora, você precisa trabalhar isso ao longo dos dias dentro da sua rotina para que o seu cortisol fique regulado, tá? Então, melhora o seu lanche da tarde colocando a erva doce. Vai te ajudar. Para melhorar e regularizar esses sintomas, a gente precisa, além disso, melhorar o café da manhã, trazer mais antioxidantes para o café da manhã, mais fibras e mais proteínas. Uma boa opção pode ser incluir chás, o shot matinal ou a questão dos sucos verdes para melhorar esses antioxidantes logo pela manhã. Outra opção interessante para quem não gosta dessas opções líquidas pode ser as frutas com as sementes, tá? Aumentar as proteínas também é essencial. E aí a gente já fala sobre ovos, queijos, patês, frangos, por exemplo. Tudo são opções excelentes para colocar no café da manhã para que você comece a auxiliar nesses sinais e sintomas no final da tarde e da noite. Uma boa opção de nutrientes para quem precisa fazer regulação emocional, tem mais ansiedade, é o cacau, que pode ser incluído tanto nos lanches, tá? Como o cacau, o chocolate 70%, ou até mesmo nos chás, que aí você pode adicionar os nibs de cacau. Eu amo fazer uma porção de saladinha de frutas e colocar os nibs de cacau por cima da saladinha de frutas, porque ele é um chocolate tipo, bem amarguinho. Eu gosto do amarguinho, tá? Até por isso. Se você não gosta tanto, faça o chá, que você vai se sentir mais confortável. E colocar ali por cima e mastigar aqueles amarguinhos de pedrinha de cacau sem açúcar e 100% amargo. É muito bom.
Então, entrando nessa linha de pensamento, é muito importante ouvir o nosso corpo. Observar sempre a coloração da língua quando você acorda, se a saburra está branca ou amarelada, porque essa saburra mostra que existe um acúmulo exagerado de toxinas no nosso corpo, e isso já dá para ser visto aqui, ó, na língua. Então, se a língua está esbranquiçada ou amarelada, por dentro está um pouco pior. Então, a gente já precisa começar a fazer essas correções mais rápidas. Uma opção interessante é raspar a língua com raspador de cobre, ou se você não tiver um raspador de língua, usar a colher de inox. O que não pode usar é o raspador de língua de plástico, tá? Evita, é melhor usar a colher de inox, que vai te auxiliar mais. Só de você raspar essa língua, você já tira as toxinas iniciais ali na sua manhã, o seu dia fica, o metabolismo já fica mais acelerado naquele dia. Então, isso é uma estratégia bem rápida, prática e eficiente para poder reduzir essas toxinas e acúmulos que nós mesmos geramos no nosso corpo e no nosso metabolismo. Adicionar um shot de limão. Antes das refeições, como o almoço, por exemplo, melhora a digestão e a absorção dos nutrientes dessa refeição. Então, é uma estratégia bem interessante também. Tomar o chá de gengibre, ou o chá de gengibre, erva doce ou de hortelã, após uma refeição, ajuda muito com a distensão de estufamento abdominal, tá? Para quem tem mais inchaço logo após as refeições, é uma estratégia bem interessante. Adicionar fibras e proteínas nos lanches reduz o apetite e reduz a absorção de açúcar. Normalmente nos lanches é o momento que a gente mais gosta de comer um carboidrato, um pãozinho, um negocinho assim mais gostosinho. Quando você coloca a proteína junto e as fibras, você diminui a absorção desse açúcar, desse carboidrato, então você controla o índice glicêmico da refeição. Isso é essencial porque hoje em dia a gente já tem o quê? Muito caso de pré-diabetes, de alteração de resistência à insulina, então é um cuidado interessante. Toda vez que a gente tem um uso muito grande ali, eu tô liberando insulina demais porque eu tô dando pico de glicose no meu corpo, o meu corpo entende que eu tô querendo acumular gordura, então não é uma boa estratégia para quem tá buscando o emagrecimento, tá? Então, para tudo, existe uma estratégia que é eficiente para melhorar o nosso funcionamento metabólico. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando ali, né? Tipo, tá sentindo isso, faz isso, tá sentindo aquilo, faz aquilo outro. Então, né? Mas vai demorar muito, vai ficar uma live super longa. Então, eu vou listar agora 5 passos para que você possa pôr hoje dentro da sua rotina para comer sem engordar. Gente, porque comer é um fato, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dos nutrientes, a gente precisa dos alimentos, tá? Então, esses 5 passos são bem simples mesmo, estratégias para que você inclua ainda hoje na sua rotina. O primeiro passo é beber uma quantidade mínima de água para o bom funcionamento metabólico, que é 40 ml por cada quilo de peso. Por exemplo, 2,4 litros. Se eu peso 60, eu vou fazer 60 vezes 40, então eu preciso beber obrigatoriamente, no mínimo, 2,4 litros de água. Então, você vai fazer essa continha com o seu peso atual, tá? Não é o peso que você quer ou precisa emagrecer. Você vai fazer com o peso que você está pesando hoje. Número 2, fazer o cocô perfeito todos os dias. Na próxima live da segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre intestino, funcionamento intestinal, parasitas intestinais, saúde intestinal. Então, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre o que é um cocô perfeito, como fazer uma excreção, como saber se tá bom ou se não tá. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, aguardo vocês na segunda-feira que vem, que a gente vai dar mais detalhes. O terceiro é ter uma alimentação nutritiva e consciente, que respeite os pedidos que o seu corpo te traz. Porque às vezes o corpo tá ali, nossa, com uma vontade de chupar uma laranja. Mas não vou chupar laranja não, porque é muito calórico, muito carboidrato. Gente, para, né? Vamos lá. 4. Tomar chás ao longo do dia. Se você conseguir tomar aí pelo menos 3 chás, um que seja, né? Já tá melhor. Os chás, eles são ricos em fitoquímicos e antioxidantes. Então, eles vão ajudar no acelerar o metabolismo de uma forma muito prática, né? Que é beber um chazinho ali. Não tem importância ser gelado ou quente, né? Dependendo da região, às vezes é muito calor. A pessoa não consegue consumir um chazinho morno. Então,
o ideal é evitar que seja gelado, sabe? Gelado, gelado mesmo, assim, com pedras de gelo. Mas, se tiver calor demais, não tem tanto problema. Então, dosa isso, mas não tem problema. Os fitoquímicos e os antioxidantes na temperatura do chá não vai influenciar, tá? Você vai conseguir tanto os fitoquímicos e antioxidantes da mesma forma. Quinto, voltar um pouquinho ali no tempo. E quanto mais natural e menos processado o alimento for, melhor. Então, aqui é uma dica básica, né, gente? Evitar ali o excesso dos alimentos que são industrializados e ultraprocessados, porque ele realmente tem menos nutrientes, vão ter uma quantidade maior de sódio ou de compostos que são os INS, que são conservantes, que vão aumentar o nível de toxicidade do nosso corpo, sabe? Que aí o corpo ele para de fazer a eliminação das toxinas, porque ele precisa entender o que ele vai fazer com esses conservantes. Então, sempre fazer uma leitura do rótulo, ficar atento a isso, o rótulo que for menor, for mais natural, é um rótulo melhor para a gente usar dentro da nossa rotina, certo? Bom, só com essas informações que eu trouxe aqui hoje, você já consegue melhorar a sua alimentação e perder aí 10 quilos, tá? Eu vou aplicar isso durante 3 meses e pode voltar aqui para me contar. Fazendo isso repetidamente todos os dias, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados e um corpo mais slim, com menos gordura e o principal, uma mente mais limpa, com mais disposição, com mais energia, um corpo mais saudável. Logo aqui abaixo eu deixei os links dos meus desafios e do meu acompanhamento nutricional individualizado. Caso você queira um plano alimentar específico para sua rotina e para suas necessidades, é só você clicar aqui no link e vir fazer parte do meu acompanhamento, tá? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu trouxe aqui hoje e eu peço que você compartilhe esse vídeo para que a gente faça uma corrente do bem e espalhe cada vez mais como realmente ser uma alimentação leve, saudável e nutritiva. Vejam que todas as informações que eu trouxe aqui, elas são pautadas em estudos científicos que realmente trazem resultados e não são nada complicadas. Hora nenhuma eu falei sobre suplementação, hora nenhuma eu trouxe ativos que você precisa fazer manipulado. Então, o simples, o básico, ele funciona. Não estou falando que não tem casos específicos que a gente possa ou precise usar os medicamentos e os manipulados, por exemplo, tá? Os suplementos também. Mas a alimentação nutritiva sempre precisa ser a base. Então, é o que vai realmente mudar e transformar a sua rotina no longo prazo. E isso precisa de atenção, tá? Conhecer o nosso próprio corpo, entender como a nossa alimentação e as nossas escolhas hoje estão tendo influência de alterações metabólicas para que eu possa escolher meus alimentos cada vez melhor, para que eu possa me sentir cada vez melhor, mais disposta, com mais energia, com mais disposição. E isso vai influenciar na minha saúde e na minha rotina, tá bom? Então, um beijo, até a próxima live e que vocês tenham uma semana linda, super saudável e muito abençoada. Um beijo, até a próxima.